Somos todos Esportes em Cena. Esportes em Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercoy, estou aqui para mais uma vez levar a todos nós, a todos vocês, o melhor que tem do esporte, tudo que diz respeito a esporte, a desportista, praticante de esporte, médico, advogado, gestor esportivo, atleta, tudo que diz respeito. Afinal, nós somos todos esportes e paradesporto, somos todos esportes em cena. É aqui na PUC TV, que é a casa dos esportes. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Felipe Alvarenga, que é um médico ortopedista, especialista em joelho. Vai nos dar uma aula aqui sobre o que é conveniente, o que não é conveniente, como se deve, como se não deve praticar esporte e os cuidados que precisamos ter com os nossos joelhos. Dr. Luiz Felipe, que é também um esportista nato, sempre praticou esporte, família de esportistas, gosta de esporte. Então, tudo aqui que for conversado será um conhecimento mais amplo dentro da prática que ele exerce até hoje. Dr. Luiz Felipe, um prazer receber o amigo aqui pela primeira vez aqui na PUC TV, no nosso Esportes em Cena. Boa tarde, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. E importante, né, a gente ressaltar aí o esporte aí, e no geral, né, para todos nós aí, para o meio aí goiano, para o meio da ortopedia. E é muito útil, né, poder passar isso para vocês, a minha experiência que eu tenho com o esporte, juntamente com a minha profissão, né, que sou ortopedista. Exatamente. Voltado na área do joelho. Exatamente. E esportista até hoje, pratica esporte, diversas modalidades esportivas. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória de esporte, já que abordamos aqui esse lado pessoal. Como é que foi a sua vida ligada ao esporte, como que é até hoje? Olha, a minha vida para o esporte é... Até eu falei para os amigos meus esse dia, não tem nenhum esporte em si que eu fixei. Eu comecei, quando era adolescente, fazia natação no Jockey, 7 horas da manhã, aquela piscina lá semi-olímpica, piscina gelada, acordava cedo, nadava. Depois eu evoluí para o vôlei lá no Jockey também, joguei até na seleção lá do Jockey. Aí fui evoluindo para a peteca. Depois, na fase de faculdade, fui jogar tênis. E agora, com meus 40 e poucos anos, eu ainda continuo ainda bastante diversificado. Eu faço trilha de bicicleta, geralmente uns 80 quilômetros no sábado. Eu tenho uma turma que chama até os Catracas, já tem uns 14 anos que eu ando com eles. Faço boxe 2 vezes por semana, na minha residência mesmo, e gosto também de corrida de rua. Inclusive, ano passado eu corri a São Silvestre. Correu a São Silvestre também? Corri, já corri em 2 episódios já. 2? E como é que é a experiência de conviver com a São Silvestre, né? Não só os atletas, mas com a organização em si? Olha, ela é muito bem feita. Os critérios dela lá, para os horários, né? A questão da água, alimentação, ela segue um cronograma lá pré-determinado, os pontos de parada. Mas não é uma corrida para se ganhar, assim, para ganhar tempo, né? Para você ter um objetivo de tempo. O objetivo é mais uma diversão, um entrosamento, porque a própria largada, eu acho que esse ano foram 30 mil pessoas, se eu não me engano. 30 mil. Para eu começar a sair dela, até começar a sair do ponto de largada, né, de cronometragem, foi cerca de 2 minutos. É um tropeçando no outro e vai tropeçando, tem que olhar para o pé para não tropeçar, não torcer um joelho, não escorregar principalmente, nas garrafas, nas águas que o pessoal descarta ali. Mas, no geral, é uma vibe, uma sintonia muito boa. Na hora que você termina a prova, mesmo sendo uma prova que não é uma maratona, né, 15 quilômetros, você se sente realizado. Muito bom. A São Silvestre, que é a maior aqui no Brasil, né? Em extensão e tradição e tudo, a São Silvestre se apresenta muito para nós brasileiros, né? É um circuito que começou à noite, passou para de manhã e sucesso cada vez maior, né? E sempre os africanos ganhando. Sempre. Na maioria das vezes, sempre alguns brasileiros ganharam também, mas os africanos destacando sempre, né? É a questão o treinamento deles, né? O biotipo deles. O biotipo ajuda? Demais, longilíneos, a passadas longas. Então, é um paciente alto, né? Com as pernas muito longas, as passadas maiores. É muito difícil um outro perfil que não seja ali o africano ali, conseguir desbancar eles. Perna né? longa, tronco mais curto, quer dizer, Isso. o que ele precisa para movimentar,
são as pernas, né? A questão da gravidade também, né? Ele joga o eixo mais para frente para correr. Bem diferente. E eles são criados correndo, né? Segundo eles mesmos dizem, né? Isso. Eles são criados correndo. Eles já fazem a seleção natural entre eles, né? Natural. E os joelhos deles ali são melhores que os nossos, dos brasileiros, por exemplo? Na verdade, não tem nenhum trabalho, né, que fale de joelho, né, do americano, do africano, mas não tendo dor é que importa. Não tendo dor, vai longe. Vai embora. Porque se tivesse dor, ele não ia conseguir correr daquele jeito, não. É isso aí. Doutor Luiz Felipe, a importância do cuidado que precisa ter, depois nós vamos entrar aqui, tem tanta coisa, hein? Nós temos muita coisa para falar. E os cuidados que precisa ter no início da carreira, para se ter um joelho bom no desenvolver da carreira e pós-carreira de atleta também. Um atleta que eu digo não é só de alto rendimento, né? Quem pratica esporte da maneira geral. Então, na verdade, sempre eu abordo o organismo por inteiro. Então, eu falo com os pacientes constantemente. Não é só questão da articulação, é o que está por trás da articulação. Então, tem que manter a massa muscular muito boa da musculatura ao redor da articulação. Tem que ter uma vida mais saudável, com os hábitos saudáveis. E também uma alimentação uma alimentação mais voltada para o lado aí de fibras, proteína, para ele manter a massa muscular constante. Então, não é só a questão médica, tem que estar por trás um nutricionista, um endócrino para ver a questão hormonal. Tudo isso é importante para ter um músculo forte, ele segura bem a articulação. Igual o joelho. Não adianta só eu malhar o joelho. Eu tenho que ter a musculatura ao redor do joelho saudável para segurar ele da melhor forma, para não ter uma fadiga, não ter uma lesão. Então, todo um contexto que envolve, né? A articulação e a musculatura ao redor. Tá. Esse desempenho do atleta de uma maneira geral, né? Atleta como um todo, vem desenvolvendo muito, vem melhorando, como é que vamos chamar isso aí? Ao longo do tempo, vem modernizando de uma tal forma que a gente não consegue mais, né? Quem foi da velha guarda, como eu, por exemplo, não consegue mais imaginar como é que seria os de hoje fazendo as preparações físicas de antigamente, né? Que hoje está tudo bem mais moderno. Esse sistema que nós temos hoje, todos os sistemas, de academia, de preparação física nos clubes, né, para os profissionais, não profissionais também, que precisam fazer alguma atividade física, ajuda na manutenção das musculações, não Ajuda. só das musculações e articulações dos joelhos também? Com certeza. Eu, inclusive, fazendo essas... Musculações, estou dizendo as musculaturas, né? Isso. Inclusive, eu estou fazendo aí essa trilha de bicicleta. Esses dias andei 400 quilômetros. A gente tem que fazer um bike fit em 4 dias. 4 dias? No sul do Brasil, na região lá de Pomerode. Chama até um circuito do Vale Europeu. O que acontece? Tem que fazer um bike fit, por exemplo, para bicicleta. Você tem que adaptar, você faz uma consulta com um especialista da área, em cima da bicicleta, ele coloca transdutores ao redor do seu corpo para ver aonde está tendo maior apoio, maior desgaste, para ter maior rendimento em cima da bicicleta. O mesmo vale para o vôlei. Então tem muitos artifícios, né, tecnológicos, muitos softwares que vê o desempenho do atleta para ver se ele está executando o movimento da melhor forma, sem agredir a articulação. A articulação é sempre a preocupação maior, né? Sabe essa musiquinha que significa, não? Não. Não? É um breakzinho que nós temos que fazer aqui. Ah, ótimo. Eles avisam pra gente, aqui é organizado, rapaz. Não. Começou a musiquinha. Começou a musiquinha, tá na hora de parar. Então pronto. Vamos fazer um breakzinho rápido e explorar o máximo possível o Dr. Luiz Felipe Alvarenga, que é o ortopedista, especialista em joelho. Logo estaremos de volta. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena, pela PUC TV. Hoje recebendo o Dr. Luiz Felipe Alvarenga, ortopedista, especialista em joelho. Dr. Luiz, joelho, hoje em dia, indispensável para as atividades físicas de uma maneira geral. Existe uma preparação específica para que as pessoas não precisem, posteriormente, ficar reclamando, meu joelho dói, joelho isso, joelho aquilo, porque tem muito aqui negócio de crossfit, tem muita academia, tem além das atividades, né, de campo, né? Com tênis, com futebol, com natação, com atletismo, paradesporto em geral também. Como é que é feita essa preparação física? Você acha que deve ser voltada, preocupando com as articulações? E
E o joelho que é o centro de todos nós, né? O joelho é o quadril que é o centro. Olha, o quadril está no centro, né? Está abaixo aqui do tronco e acima da perna. Mas o joelho tem tido muitas lesões ultimamente, né? Repetitivos, cargas muito altas. Então o que acontece? Sempre eu comento com o paciente, cada esporte tem suas peculiaridades. Cada modalidade esportiva tem sua peculiaridade. Então, no contexto geral, para o público aí, o ideal realmente é ter sempre um sapato ou um tênis bem macio para a prática do esporte, voltado para o esporte. Dependendo do esporte que tiver muito atrito, tem que ser um tênis que evite esse atrito, que escorregue. Se for para corrida, um tênis com mais amortecedor. Tem a questão da palmilha, né? Para ver se é um pé plano, um pé pronado. Tem que fazer esse estudo antes da pisada. Porque tem muitos atletas que eu atendo, além da dor do joelho, forma calos na corrida, calos nos pés, calos, esse desgaste, esse atrito. Mas você acha que o atleta faz essa avaliação toda antes de começar a prática esportiva? Que não seja profissional? Não, não faz não. Ele só procura, geralmente, o médico quando ele já está com algum sintoma, alguma dor. Então, procura para curar, não para prevenir, né? Justamente. O que vem para prevenir já é aquele atleta profissional que o clube encaminha ou o empresário. Entendeu? Agora a questão o amador, o atleta recreacional do dia a dia. O que eu sempre oriento? Realmente é um sapato adequado, não ficar flexionando muito o joelho além de 90 graus, justamente para não ter a sobrecarga na parte posterior, na parte de trás do menisco, onde tem as maiores lesões. Questão da musculatura, tem a musculatura saudável da região da coxa para segurar o joelho da melhor forma possível. E o mais difícil, que sempre eu ponho no meu protocolo, como a última situação, é manter o peso ideal. Porque se eu falar para todo paciente, você tem que emagrecer antes dele começar o esporte, ele não vai conseguir, não vai ter disposição. Então eu vou aumentando a carga do esporte, vou orientando a demanda do esporte, maior vezes por semana, maior periodicidade de tempo, ao longo que ele vai diminuindo o peso e chegando no peso ideal. Que aí sobrecarrega menos o joelho, menos o quadril, menos o joelho. Menos o joelho. Menos a coluna vertebral também, que é um fator importante. A coluna também sofre muito, né? Sofre. Sofre muito. Vamos mostrar, temos umas fotos aqui que foram enviadas, né? Que você mesmo enviou. Vamos mostrar essas fotos e comentar sobre elas. Você faz as cirurgias também, coloca as próteses, de acordo com a necessidade de cada paciente, não é isso? Isso. Na verdade, é um tratamento individualizado. Tem paciente que está descartada a cirurgia, uma grande maioria, tem um tratamento preventivo. Em segundo caso, tem as lesões, né, nos meniscos, que é muito frequente também. Terceiro, as lesões condrais, que são da cartilagem ao redor do joelho, ao redor da patela, que às vezes... A patela é a antiga rótula, né? Isso. Mudou só de nome, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, só muda o nome. Isso. E tem as lesões mais complexas, são as lesões ligamentares, o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior, que são os traumas de impacto direcional, né, da frente para trás na perna. E tem as lesões multiligamentares, que são os atropelamentos. Atropelamento? Porque aí gera uma lesão multiligamentar em vários pontos do joelho, na frente, aos lados, na parte de trás. E por fim, o paciente já sedentário, o paciente obeso, o paciente acima aí de 60 anos de idade, que vai evoluindo para artrose e que, por final, não tratar, acaba tendo submetido à cirurgia da prótese, que é a cirurgia mais complexa, assim dizendo, da ortopedia. A prótese, normalmente, ela é colocada em pessoas de idade mais avançada? Geralmente, em pessoas de idade mais avançada, mas tem pacientes que têm doença, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma doença de base do sangue, que degrada a articulação. Então, tem casos de pacientes de 20 anos, 30, que são submetidos à prótese. Tem que substituir a articulação, porque já teve um desgaste fisiológico pela doença que ele tem já. Uma artrite, por exemplo. Uma artrite por exemplo. Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui? Isso. Vamos ver se o... Essa aqui é uma caminhada que você fez, né, para Santiago de Compostela. Foi uma caminhada de 311 quilômetros que eu fiz, a pé, em trilha. Em terreno irregular. Que não tem asfalto, que é tudo irregular. Tudo irregular. Você só segue a concha. A concha que é como se diz, é o orientador dessa caminhada. Eu fiz sozinho, em 11 dias, e terreno irregular, chuva.
atravessa rio, mas o objetivo foi alcançado. O objetivo era terminar ela no tempo hábil aí dos 11 dias. 11 dias. Com o joelho bom. Bom, tem que estar 100%. Quem não tem joelho não aguenta, não. Quem não tem joelho, quem não tem coluna, Não é melhor nem tentar. Nem tenta, né? Vamos ver a próxima. Se tem mais algum aqui, o que mais que a gente vai falar? Aí isso faz parte da caminhada também. Esse foi um austríaco que eu conheci. Ele saiu da cidade dele, da Áustria, e ele já estava andando há 40 dias já. Eu encontrei com ele 40 dias. Indo para o mesmo destino seu, para Santiago? Santiago? Mesmo destino, Santiago, a cidade lá do apóstolo, né? O Tiago lá de Jesus lá. Está certo. E a próxima? Essa aqui já é mais... Essa é uma cirurgia mostrando ligada à só cirurgia. a reconstrução do ligamento. Esse aparelho aí, esse ferrinho aí, é para testar o ligamento Vamos voltar que tá aqui. firme. Esse aqui é o ferrinho? Seria o ferrinho? Não, esse ferrinho é só é a minha extensão, né? A extensão da minha mão para eu verificar se o ligamento, né, que foi recolocado no joelho, se ele está em boas condições. Então sempre eu testo após a cirurgia para não ter um problema lá no final, né? Lá na frente, né? De soltar. Quando é feita essa cirurgia do ligamento, tira o ligamento que ficou ruim, que estragou, que machucou, que contundiu alguma coisa e coloca uma próximo ligamento? O que acontece? A gente tem áreas doadoras, né, do próprio organismo do paciente, que eu retiro o ligamento ou pela patela ou os flexores, que são com cortes menores, e tem um prognóstico melhor, uma evolução melhor do paciente. Ele é redirecionado para dentro do joelho do paciente. Eu faço 2 pequenos túneis para voltar à anatomia original do joelho dele. Então sim. O ligamento rompido não se aproveita nada. O próprio corpo reabsorve. É como se fosse um elástico. Ele rompe, não tem como suturá-lo novamente. Então eu faço um novo ligamento. Você retira aquele antigo ou deixa ser absorvido? Não, o antigo não é utilizado, é retirado. Retirado. Ele vira microfragmentos dentro do joelho. E um paciente que tem uma lesão crônica antiga, você nem visualiza mais dentro do joelho. O próprio organismo já absorve ele. Entendi. Mas o organismo não reconstitui, não faz outro ligamento. Não faz. Nesse caso não tem como. Aí você tem que colocar um ligamento. Aí eu tenho que substituir do próprio paciente, de outra área do corpo, da região de trás do joelho, que é o que eu tenho usado há mais de 10 anos, e com um corte muito pequeno, 2 centímetros só no joelho, na perna, e esse mesmo ligamento eu atravesso ele para voltar igual era o original, no mesmo trajeto. Então, resumindo, onde estava o ligamento antigo, se cria-se um novo. Entendi. E a rejeição é praticamente zero, que é o próprio ligamento, é a própria área do enxerto do próprio paciente. Perfeitamente. Vamos ver se temos outra foto aqui. Essa é a lesão do menisco. Essa aí já é outra lesão, menisco. Você pode ver que ele está esgarçado, está todo aberto. Menisco seria esse aqui? É o amortecedor. Ele fica entre o fêmur e a tíbia. Mas tem fotos aí para frente em condições que eu consigo fazer uma sutura, né? Aqui você está tirando o quê? Eu estou tirando o ligamento do quadríceps. Esse é um paciente que eu operei semana passada, um jogador de futebol da Holanda. Ele fez 2 cirurgias na Europa e veio para mim, por indicações, para fazer uma 3ª cirurgia. Então não tinha área para eu retirar esse ligamento dele, áreas normais. Eu optei por essa nova técnica de menos comprometimento do joelho. Não tem lesões na parte óssea dele. É somente o ligamento, eu retiro de uma área para voltar para o original. Só para entender então, ele já tinha feito 2 cirurgias. 2 cirurgias sem sucesso. Todas as 2 sem sucesso. Isso. E a 3ª foi sucesso. Foi sucesso. Já foi tá sucesso. Dobrando o joelho sem dor. E é um atleta, vai voltar a praticar esporte? Daqui 6 meses, eu falei para ele, seguindo o protocolo de reabilitação mais rápida, é um protocolo americano, chama Shelburne, ele tem condições dele voltar em 6 meses. E durante esse período aí de 6 meses, ele vai fazendo a fisioterapia, vai se preparando também, preparando o joelho, fortalecendo o joelho para que ele alcance dentro de 6 meses essa condição adequada para ele voltar, não? A musiquinha. Isso. Com 6 meses, ele faz 40 sessões de fisioterapia e na sequência eu já libero para a academia. Em 6 meses? Isso. Não, 40 sessões de fisioterapia. Após as 40 sessões de fisioterapia, eu já encaminho para a academia, voltado para o fortalecimento muscular, para justamente ele conseguir ter a aptidão para voltar a jogar futebol. Maravilha. Nós temos que falar mais sobre isso aí. Falar só um pouquinho sobre as próteses também. Tocou a musiquinha, né? Isso.
Tocou a musiquinha, o que acontece? Break. Vamos dar uma paradinha rápida e voltaremos logo aqui com o Dr. Luiz Felipe Alvarenga. Essa aula de hoje é boa, hein? Quem pratica esporte deve estar gostando e quem não pratica também. Logo estaremos de volta com nossos Esportes em Cena. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena, hoje recebendo o ortopedista, especialista em joelho, Dr. Luiz Felipe Alvarenga. O tempo é corrido, né, doutor? Vou mostrar uma foto aqui. Eu gostaria muito que você falasse a respeito dessa cirurgia que você faz. Certo. Eu não sei se nós temos aqui. Será que nós temos aí mostrando o joelho? Essa aqui, por exemplo, essa foto me causou muita curiosidade, que esse joelho é diferente desse. Justamente. É esse ponto que eu tento sempre prevenir no meu consultório para não chegar a esse ponto desse desgaste tão grande. Qual que está desgastado aqui dos dois? O lado direito, olhando de frente aqui, né? Então, no caso, o de sua mão, esse direito é um joelho com artrose muito avançada. É osso com osso? Osso com osso. E o outro lado, o esquerdo, foi uma cirurgia que eu fiz de prótese. Ou seja, voltei à mobilidade do paciente, ele voltou a dobrar bem o joelho, voltou a fazer caminhada. Esse aqui tem prótese? É a prótese, esse aí. Esse metal é a prótese. Ah, tá. Então está muito moderno hoje em dia. Uma cirurgia dessa, a gente leva no máximo 1h30 para concretizar. O pós-operatório é muito importante, uns 2 meses de fisioterapia depois, mas sempre a gente faz a programação para o paciente operar em boas condições de saúde. Essa fisioterapia ela pode ser feita também em academias ou tem um acompanhamento? Não, são locais especializados. Locais especializados. E, inclusive, as primeiras sessões, as 40 primeiras sessões, até oriento fazer, às vezes, até em casa, com um fisioterapeuta especializado, indicado pela minha equipe, por mim, para justamente ter maior comprometimento do paciente, né? Porque, às vezes, para ele chegar na clínica ou no hospital, já leva um determinado tempo. Então, aquele tempo que ele perderia para se locomover, para chegar, ainda mais com esse nosso trânsito aí, ele tendo um fisioterapeuta em casa, ele adapta muito mais a essa recuperação. E ele dá conta de dirigir, mesmo tendo feito a cirurgia, em fase de recuperação? Geralmente, depois de 2 meses, eu libero para dirigir, se tiver condições. Então, o que eu sempre prezo no meu consultório é para o paciente não chegar nesse ponto para ter que operar o joelho. Então, realmente, evitar esses impactos desnecessários do joelho. Existem medicações que eu tenho usado muito, inclusive, dentro do joelho, para não evoluir para esse desgaste, que é o ácido hialurônico, tem que ser usado muito para evitar a progressão, né, o desgaste dessa articulação. De quanto em quanto tempo tem que aplicar essa? É tipo injeção? É uma injeção sob anestesia, feito pelo profissional, né, feito por mim, e sob anestesia local, são geralmente 6 ml desse medicamento feitos por ano. E melhora mesmo, melhora muito, geral. Então tem uns graus. No grau inicial, usa muito essa medicação. Estou perguntando muito por interesse próprio também, né? Ah, entendi. Entendeu, né? E a questão da prótese é o restante, né? Se não tiver mais recurso, tiver com muita dor, tem que optar pela cirurgia. Inclusive, falando de você e dos meus pacientes em gerais aí, o meu próprio pai é meu paciente e foi submetido à prótese. Fez a cirurgia de prótese? Fez cirurgia, faz natação frequentemente na fazenda, todo dia, faz caminhada, nunca mais sentiu dor não. Até ele fala para mim brincando, Luiz Felipe, eu nem lembro mais do meu joelho, nem sente dor. Que coisa. Um lado ele fez esse medicamento dentro da articulação e a segunda foi essa prótese. Essa prótese ela é uma coisa que é generalizada para o organismo absorve bem ou tem casos que o organismo recusa? Dependendo da modalidade da prótese, do modelo da prótese. Não, a prótese é uma prótese, ela é feita para não dar rejeição. Então ela é adaptada por organismo, inclusive entre um metal e o outro tem essa parte, um polietileno, que é um plástico, justamente para não ter o atrito. Então a questão da prótese não traz nenhum problema para o organismo, é bem adaptado, ela é feita para não dar rejeição. E a pessoa, depois de colocar a prótese, passa a ter uma vida quase normal, com prática esportiva, ou só com ginásticas? O que eu sempre oriento para o paciente é o seguinte, ele vai ter a natação qualidade... é recomendado, né? Ele vai ter a qualidade de vida sem dor, primeira coisa. Ele vai operar para não ter dor. O meu objetivo é não ter dor. Não tendo a dor, ótimo. Aos poucos ele vai por exercício físico, sempre sem carga, ou com a carga muito leve, uma hidroginástica. Executando a hidroginástica uns 2, 3 meses, evolui para o pilates. À medida que ele vai adaptando, ele vai voltando aos poucos para o esporte.
mas o esporte sempre voltado para a idade do paciente e o que ele almeja. Realmente voltar a fazer um atletismo, alta demanda... Jogar um basquete, um futebol, isso aí não convém, né? Não convém. Ela pode sofrer alguma torção. Não convém. Não convém mesmo, não é recomendado. Já passou a fase, pô. Justamente. Tem fase que é fase, né? O próprio paciente fala, doutor, eu vou voltar a correr quando? Aí ele me responde, tem 20 anos que eu não corro. Então a própria musculatura dele já tem 20 anos que não está adaptado para o esporte. E eu nunca neguei para ninguém esporte, independente da lesão. Ele vai voltar à medida que ele for evoluindo, das práticas esportivas mais leves às mais avançadas. Mas tem muita maneira de se fazer esporte e se sentir satisfeito com a prática esportiva. Tem muita maneira. Não precisa estar tendo choque, não precisa estar correndo risco de torção, não precisa estar correndo risco de contusão mais séria, voltar para você, doutor Felipe, eu voltei aqui ao meu tornozelo, tá meu inchado. Joelho. Que é isso aí? Não precisa disso, não. A recomendação que você passa, eu sei muito bem como é que é o seu consultório e a responsabilidade que vocês têm ali. Isso. Na orientação com as pessoas. O que eu garanto para ele é que ele não vai ter mais dor. Isso eu te garanto. Não vai ter mais dor. E a qualidade de vida sua, você vai adaptando de acordo com a demanda. Essas próteses, os planos de saúde, essas cirurgias são feitas com a inclusão de próteses pelo plano de saúde? Isso. Os planos de saúde pagam as próteses e realmente quando o paciente não tem condição, não tem plano de saúde, aí é feito pelo sistema particular. Sistema particular. O SUS também faz casos de prótese também, muito bem realizados, por sinal, aqui no estado de Goiás. E essa musiquinha aí, acabou o nosso papo. Rapaz, não tá conversei bom, direito. Hein? Nem conversei direito. Pois é, não deu nem tempo. Não, rapaz. Tem que chamar a atenção desse povo aí. Se fica pondo música pra ele, sabe pra que é? Pra expulsar a gente daqui, ó. Não tem jeito, não. Vamos voltar outro dia para a gente poder falar mais sobre... Não, mas foi bem orientado aqui. Um negócio que eu conheço tanto paciente, eles falam, doutor, se eu te conhecesse 10 anos antes, 5 anos antes, mas como que eu vou passar essa informação? Não é difícil. Muito difícil. Gente, vamos embora. Estamos saindo triste daqui hoje, porque a aula que nós estamos recebendo do Dr. Luiz Felipe Alvarenga, ortopedista, especialista em joelho, é muito interessante, muito interessante. Volta aqui outro dia com a gente, doutor? Foi um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Se eu puder... Está intimado a voltar então, ok? Voltarei sim. Muito obrigado aí. Obrigado nós aqui agradecemos. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, extrapolando nosso tempo novamente. Um abraço e até a próxima. Somos todos esportes. Somos todos esportes em cena. Esportes em cena. Um novo olhar sobre o esporte.